Questão número 4. Sem utilizar transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos em destaque. Meus amores, a minha letra A aqui já está pronta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui, minha hipotenusa, em relação ao ângulo em destaque, meu cateto oposto. Nada como cateto adjacente. Eu dei um nome para esse ângulo aqui, ó, A. Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu estou trabalhando com o seno. O que é o seno? 2,9, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Eu fiz a minha continha na calculadora, deu 0,690. Logo, este valor lá na minha tabelinha me diz que o ângulo A corresponde a 44 graus. Letra B. Aí só vou fazer com vocês, ó. Letra B, eu localizo primeiro meu ângulo de 90. Então, eu sei que isso aqui é a nossa hipotenusa. Esse aqui é o nosso ângulo. Então, aqui, ó, seria o meu cateto oposto, que eu não tenho. E aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Se temos o cateto adjacente e a hipotenusa, estamos trabalhando com o cosseno, vou chamar aqui de B, ó, do ângulo B. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, 3,5, sobre a hipotenusa, 3,7. 3,5 dividido por 3,7 é igual a 0,945. 0,900, vou arredondar, tá? 46. Você na calculadora vai ver por quê. Esse valor na minha tabela me diz que o ângulo B corresponde a um ângulo de 19 graus. Tá aqui a nossa letra B. Letrinha C. Ângulo reto, hipotenusa. Em relação ao ângulo, ó, que eu vou chamar de C, cateto oposto, cateto adjacente. Eu tenho a informação do cateto adjacente e da hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Estamos trabalhando com quem? Ótimo, cosseno do ângulo C. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 2,8 dividido por 4,1. Ele me dá 0,683. 0,683. Logo, nosso ângulo C corresponde a um ângulo de 47 graus. Essa informação, cosseno, eu tô vendo lá na minha tabelinha, tá bom? E a letra D, ó, hipotenusa sem informação. Meu ângulo em destaque, que eu chamei de D, cateto oposto e cateto adjacente. Tem o cateto oposto, tem o cateto adjacente. Estamos trabalhando com a tangente do ângulo D. 2,5 sobre 3. 2,5 dividido por 3 dá 0,833. Logo, o nosso ângulo D corresponde a um ângulo de 40 graus. Tá aqui nossa tarefinha. Número 5. Determine a medida do ângulo C, indicado na figura. BAC, tá? Então, ele precisa desse ângulo aqui. Bem, vamos lá. Nesse triângulo aqui, ABC, tá aqui meu ângulo, eu não tenho esse cateto nem a hipotenusa. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar do ângulo EDC para cá, concorda? Porque aqui eu tenho, ó, 2 catetos e falta o quê? A minha hipotenusa. Eu posso trabalhar com o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de x, ó. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais, eu acho que é 225. Isso. Então, x ao quadrado é igual mais 64, 289. A raiz quadrada de 289 é 17.
Então, tá aqui. Esse lado aqui, ó, é C vale 17. Nesse outro triângulo aqui, ó, que no seu livro é vermelhinho, tá vendo? É o triângulo AEC. Eu tenho cateto, tenho um cateto que eu descobri agora, mas não tem hipotenusa. Eu vou chamar de Y. Então, ó, y ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Y ao quadrado é igual 14 com 14, 196, mais 17 vezes 17, 289. Logo, y ao quadrado mais 196, 485. Eu acho que não vai dar exata, não, hein? A raiz quadrada, 22,022, ó. 22,02 é que eu vou trabalhar. Tá aqui. Então, o valor de y, ó, 22,02. Agora, eu consigo achar aqui o ângulo, ó. Eu tenho o cateto, a hipotenusa, cateto adjacente e nada como cateto oposto. Se eu tenho cateto adjacente e a hipotenusa, eu estou trabalhando com o cosseno, tá? Cateto adjacente, 15,6 sobre 22,02. Então, vamos lá. 15,6 dividido por 22,02. Ele me dá 0,708. 708. Isso aqui, eu vou olhar lá na minha tabelinha. É um ângulo. Deixa eu chegar para cá. Deixa eu ver na minha tabelinha, 45 graus. Tá aqui. 58, exercício 6. O topógrafo é o profissional responsável por representar no papel a configuração da superfície de uma região, localizando tanto os acidentes naturais, como lagos, encostas e rios, quanto os artificiais, como casas, pontes e estradas. Para isso, ele vai até o local a ser representado para realizar medições, processa e analisa os dados coletados e, a partir daí, obtém as informações necessárias para representar a região. Um dos instrumentos utilizados pelo topógrafo é o teodolito, que permite determinar com precisão a medida de ângulos tanto na horizontal quanto na vertical. De acordo com o esquema e as medidas obtidas por um topógrafo, calcule a largura X do lago representado. Bem, aí na figura do livro de vocês, tá representado o lago, tá? Eu tenho aqui medidas do triângulo ABC, AC 50 metros, BC, ele me disse que é X, e um pedacinho aqui valendo 9 metros. Ele precisa saber qual é a medida desse ângulo X aqui. Então, vamos lá. Eu vou estar trabalhando com esse triângulo aqui. Aqui é minha hipotenusa, que eu não tenho informação. Em relação ao ângulo de 43 graus, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente de 43 graus. Eu fui lá na minha tabelinha e observei que a tangente de 43 é 0,933. Então, vamos lá. Cateto oposto é essa medida toda aqui do triângulo, ó. Então, é X mais esse pedacinho, ó, não é isso? Mais 9 sobre 50. É igual a 0,933, que é a tangente. Vou botar denominador 1. 1 vezes x, x. 1 vezes 9, 9. 50 vezes 933, eu fiz a conta aqui. 0,933 é igual a 46,65.
x é igual a 46,65 menos 9, porque ele troca de lugar. Logo, o valor que eu estou procurando de x, ó, é igual a 37,65 metros. Um avião levanta voo em A e sobe fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Quando o avião sobrevoar uma torre situada a 3 km do ponto de partida A, essa distância percorrida pelo avião será... Já localizei aqui a hipotenusa, cateto adjacente e sem informação para cateto oposto. Então, estou trabalhando com o cosseno de 30 graus, cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente, 3 km, sobre a hipotenusa, B. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho, ó, raiz de 3 vezes D é igual a 2 vezes 3, 6. Vou levantar aqui um pouquinho. D é igual a 6 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, ó, por 3, por 3. 6 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 6 dividido por 3 dá 2 raiz de 3. Mas, professora, olha só. Isso aqui, a resposta está em quilômetro, tá? As opções foram dadas em metro. 2 quilômetros para metro, eu tenho 2.000 raiz de 3. Opção da letra D.